Não sei se dá para você escutar, mas tem uma igreja evangélica aqui em frente. E há pouco tempo o pastor passou uma imagem muito sexual de Jesus Cristo, cara. Ele estava dizendo que você precisa amar Jesus, porque quando você estiver por baixo, ele vai te pegar de quatro e te botar para cima. Gente, se eu perder o raciocínio durante o vídeo, me desculpe, porque o pastor aí fala igual a torcedor de futebol, cara. Parece uma metralhadora e às vezes eu simplesmente perco a noção do que eu estou pensando até aqui dentro do quarto. E, bem, o que eu queria falar nesse vídeo é sobre a quantidade brutal de informação a qual nós somos expostos. E eu ando me perguntando sobre a nossa capacidade de digerir essa informação. Eu fiz outro vídeo sobre banalidade e como existe uma indústria da banalidade e como a gente consome trivialidade, banalidade, repetição. A gente vive em meio à repetição do cotidiano infinita até as últimas consequências. E a nossa mídia é feita disso praticamente para que a gente vá dormir de noite tranquilo, cara, e não fique pensando em outros assuntos como revolução, destruir o governo, né? Criar uma sociedade alternativa. Não, a gente prefere passar mais tempo, velho, vendo bobagem, cara, porque é um negócio mais fácil de engolir, entendeu? E simplesmente mais fácil de entender também. Então, eu me pergunto, pela primeira vez, como eu já havia dito, pela primeira vez na história da raça humana, nós temos a oportunidade de ter acesso à informação realmente livre de qualquer pessoa para qualquer pessoa, inclusive aqui dentro desse site. Embora aqui estejam ocorrendo alguns casos de censura ultimamente, mas, bem, isso é para outro vídeo. E, sim, quantidade brutal de informação. O homem, como nós conhecemos, existe aqui nesse planeta há mais ou menos 100 mil anos. 100 mil anos. E só nos últimos 500 nós desenvolvemos a imprensa. E essa sociedade no qual nós vivemos, ela é fruto dessa única invenção. Fizeram uma espécie de concurso. Eu acho que isso teve até uma divulgação mundial de qual teria sido a maior invenção de todas. E quem ganhou foi a imprensa de Gutenberg. Porque sem a imprensa, todo o resto não viria depois. Então, nossa sociedade é fruto. A internet, por exemplo, é fruto da imprensa. Principalmente porque nós ainda usamos os mesmos códigos para se comunicar. Sem falar que a imprensa deu uma estabilidade às línguas, aos idiomas, que não existia antes, né? Nós tínhamos milhares, centenas de dialetos, né? E pessoas que praticamente não se compreendiam em regiões muito próximas. Bem, isso é uma parte. Então, só há 500 anos, olha bem, nós existimos há 100 mil anos. Só há 500 nós criamos a imprensa. E nós ainda estamos vivendo dos resultados dessa criação. Por exemplo, nós temos a noção aqui, a noção de link, em que palavras levam a outros assuntos. E isso seria impossível se não tivesse existido, por exemplo, cara, a noção de citação no livro impresso. Então, você vê que mesmo estruturas de troca de informação que nós usamos hoje em dia, elas já começam com a imprensa, até pela regularidade do texto. Então, eu me pergunto sobre as nossas condições psíquicas de lidar com essa quantidade brutal de informação. Nós nunca presenciamos isso. É simplesmente novo. E eu realmente acredito que a estrutura mental humana que nós herdamos
vamos dizer assim, ela não foi desenhada para lidar com essa quantidade extraordinária de informação. Nós ainda estamos aprendendo a desenvolver filtros para que simplesmente para conseguir ter foco de consciência. E isso, foco de consciência, para mim é o tema mais importante desse assunto todo, porque se você prestar atenção, você vai ver que o que você é em cada momento é nada mais, nada menos do que o seu foco de consciência. E que pessoas que não conseguem ter foco de consciência no mesmo assunto por uma determinada quantidade de tempo, elas também têm uma memória prejudicada. Então, eu me pergunto, talvez a falta de memória endêmica que ocorre, talvez não seja, talvez fruto da superficialidade excessiva. Talvez a superficialidade excessiva cause até falta de memória. E eu também acredito que, de acordo com o foco de consciência de cada pessoa, nós temos também noções de tempo diferentes. Esse é outro tópico que faz parte desse assunto. A quantidade excessiva de informação, eu não digo excessiva, mas extraordinária, porque eu acho que informação nunca é excessiva, mas a quantidade extraordinária de informação, ela causa uma noção temporal diferente. Então, a nossa estrutura mental, que nós herdamos dos nossos pais, nossos avós, através da cultura e da mídia, ela, vamos dizer assim, ela funciona num ritmo que não condiz com a quantidade de informação que nós temos hoje. Então, eu acredito realmente, cara, que a noção de tempo, ela nunca foi tão sem sentido como ela é hoje. É simplesmente inútil. Nós temos a nossa noção de tempo para organizar, vamos dizer assim, o mercado financeiro, o comércio, né? Porque essas coisas precisam, vamos dizer assim, de uma abstração simbólica, temporal, até para que as relações comerciais ocorram. Mas o que eu estou falando aqui é de tempo psicológico. Eu queria lembrar outra coisa importante, que é a quantidade de informação está diretamente relacionada à individualidade das pessoas. Isso quer dizer que quanto mais informação elas tiverem, mais diferentes umas das outras elas podem se tornar. Então, eu me pergunto, se essa quantidade brutal de informação não está relacionada com a mudança do nosso fluxo de consciência, e se essa mudança desse fluxo de consciência causado pela quantidade brutal de informação não tem correspondência em nossa psique, no sentido emocional e intelectivo. O que eu quero dizer é o seguinte: o próprio fluxo de informação na nossa estrutura mental pode causar uma mudança extraordinária na nossa percepção de tempo. Bem, se alguém tiver algum comentário para fazer, é sobre isso que eu estou lendo ultimamente. Por favor, você está convidado a participar da discussão. Eu fui vencido de novo no meu desafio musical e o nome do vencedor é Dark Hill. Dark Hill me venceu no primeiro round, porque eu fiz o upload do vídeo de madrugada, tipo às 2, 3 horas da madrugada, e eu disse, ninguém vai acertar essa banda, e na hora que eu coloquei o vídeo, a primeira mensagem que apareceu foi a dele, respondendo, e o pior de tudo, respondendo certo. Então, usuário T800 e Dark Hill, vocês responderam as minhas perguntas, mas eu tenho um novo desafio, e o de hoje, ele vamos dizer, ele está em outro nível, e eu quero ver quanto tempo vai passar para que alguém consiga responder isso. Então, senhores, até mais.
Take me.